Oi gente, então eu vim mostrar para vocês a aplicação dos delineadores da Tango. Esse daqui que é o em gel, ele é o delineador Long Wear Gel, que promete durar 24 horas e ele é à prova d'água, tá? Ele vem nessa embalagem assim, ó, super fofinha, bem delicadinha, eu achei um mimo essa embalagem. Ele vem com esse pincelzinho aqui, super pequenininho, mas confesso que eu não gosto para aplicar delineador com esse pincel. Eu uso mais esse tipo de pincel pro lábio, então não é um pincel que eu vou usar nos olhos, tá? Então, de um lado eu vou aplicar o delineador em gel para vocês verem, e do outro lado vai ser esse delineador aqui, também da Tango, só que ele é um delineador em caneta. Ele é o Black Delineador e ele também é à prova d'água, tá? Ele vem naquele estilo de caneta, bem tradicional, pontinha fininha. E eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu fazer um swatch aqui, pra vocês verem, ó, o risco, como é pretinho, como é macio, tá? Então eu vou fazer a aplicação dos dois, um em cada lado, para vocês verem como funciona, para vocês verem a cobertura, o acabamento. Posteriormente eu vou falar também dessa máscara de cílios, também da Tango, tá? Ela tem uma embalagem super bonita. Então eu vou falar desses três produtinhos hoje para vocês, tá? E eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá conferir a aplicação e depois eu volto para falar para vocês o que eu achei, tá bom? Vamos lá, gente, começar o delineado com o delineadorzinho lindinho da Tango, que eu gostei bastante, tá? Ele é super fácil de aplicar, ele não tem a textura muito seca, ele é mais molhadinho e desliza muito bem nos olhos, tá? Então eu vou aplicar junto com vocês para vocês verem. Para facilitar o delineado, eu sempre estou usando um Durex, um micropor, enfim, eu vou usar esse Durex aqui comum, só para mostrar para vocês como que eu faço, tá? Eu coloco aqui o Durex no final do olho em direção ao final da sobrancelha. Ó, só que como minha sobrancelha ela termina muito em cima, eu faço um pouquinho mais abaixo, que é pro delineado ficar reto, porque eu gosto de delineado retinho e não inclinado assim, tá? Bom, então desse lado aqui eu vou fazer com o delineador em gel e deste lado aqui eu vou fazer com o delineador em caneta, tá? Pra gente ver a cor, a cobertura e a facilidade de um para o outro. O delineador em gel eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui, de pontinha bem fininha, tá vendo? É um pincelzinho de precisão para delinear, muito bom, eu gosto de fazer com esse tipo de pincel, tá? Mas se você quiser, você pode fazer com um pincelzinho chanfrado também, mas eu me dou melhor com esse daqui, que eu tenho mais precisão, tá? Então eu vou pegar um pouquinho aqui do produto, ó, só um pouquinho na pontinha. E vou fazer um delineado simples primeiro, antes de puxar o gatinho, tá? Eu começo aqui do cantinho. E a gente sempre começa com delineado fino, pra depois engrossar, porque se começar grosso já era, né? Mas enfim, vou fazer bem fininho, tá? Eu tenho dificuldade de fazer delineado no meu olho, porque o meu olho, ele não é esticadinho, compridinho, ele é um olho redondo. Então ele começa assim e faz assim. Se eu seguir o contorno no meu olho, meu delineado vai ficar para baixo. Então eu tenho que construir uma linha imaginária aqui para o meu olho ficar mais retinho, tá? Então é um olho chato de delinear. E eu tenho a pálpebra muito flácida, então é mais difícil ainda, então nunca fica 100% perfeito, porque também eu não sou profissional, eu faço do meu jeitinho mesmo, tá? Então vamos lá. E vocês me desculpem que eu não consigo falar delineando, então eu só vou fazer e depois eu explico. Ó, então eu faço delineado fininho. Ó, bem contorninho do olho mesmo, tá vendo? Vendo que se eu seguir o delineado do meu olho, se eu seguir o contorno do meu olho, o delineado fica super redondo, então eu não gosto, tá? Feito o delineado comum, eu vou puxar o gatinho. Como eu tô com esse Durex aqui, eu tenho uma liberdade de puxar sem medo. Então eu começo assim, ó. Começo aqui bem no cantinho, finalzinho do olho. E eu sempre olhando pra baixo pra eu ver se ele tá ficando uma linha retinha, ó. Porque eu gosto de delineado reto. Aqui, tá vendo, ó? Esse bico aqui não pode ficar, então eu tenho que fazer ficar retinho.
Como a minha pálpebra é flácida, sempre ficam uns borradinhos, né? Depois eu conserto com corretivo, tá? Ó, ficou assim. Agora é só tirar o durex e a gente vê o resultado final, tá? Tira com cuidado. Ó, e esse é o resultado final. Tá vendo como é bem mais fácil, bem mais prático para fazer com o durex? Ele deixa o acabamento perfeito e a gente não se preocupa com isso, tá? Então eu vou deixar ele secar e depois eu venho dando os ajustes finais, tá? Bom, como vocês viram, esse é o jeitinho que eu faço, tá? Bem simples. E ele é um delineador fácil de aplicar, ele desliza bem na pálpebra. Mesmo eu que tenho a pálpebra bem flácida, ele desliza bem com esse tipo de pincel, tá, gente? Então, fica bem pretinho, ele tem uma ótima pigmentação, vocês puderam perceber, né? Ele não fica falhado. E ele seca rapidinho e fica bem pretinho e opaco. Eu gosto de delineador bem opaco, então esse aqui eu gostei bastante. Fazia tempo que eu não usava delineador em gel, eu nem gostava mais, pra falar a verdade, porque eu comprei um da Dalios e não gostei, ele secou muito rápido. Mas depois que eu recebi esse, eu gostei bastante e tô usando direto agora. Bom, então desse lado tá relativamente pronto, eu vou continuar fazendo desse lado com o delineador de caneta também da Tango, tá? É o mesmo esquema, tá, gente? Eu começo do cantinho interno, faço o delineado comum, depois eu puxo o gatinho. Então vamos lá. Olha como ela é pigmentada, tá vendo? Facinho de aplicar com ela. Ó, primeiro eu vou fazer o delineado comum. Essa caneta é muito boa, ela seca rapidinho. A minha pálpebra é que é o problema. Então eu vou dando pontinho, tá vendo? E ligando. Pontinho, 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 até chegar aqui. Depois eu venho fazendo os ajustes, tá? E agora eu vou puxar o gatinho, mesma coisa do outro. Eu começo aqui bem do cantinho do olho e puxo aqui pra cima do durex até onde eu quero que vá. Ó. Deixa eu olhar se tá na mesma direção do outro. O delineado nunca fica exatamente igual ao outro, pelo menos eu nunca consegui, né? E agora eu vou voltar com a caneta, ó. Volto de encontro aqui com o delineado, tá vendo? E no mesmo esquema, tentando fazer ele ficar bem retinho. Tem que pintar bem a raizinha dos cílios, pra não ficar feio, né? E aí vai fazendo os ajustes, ver se tá igual ao outro, se tá na mesma grossura. Ó, e agora vamos tirar o durex, ó. Ó, e como vocês podem ver, esse deu uma vazadinha, tá vendo? Por baixo do durex, mas não tem problema, só a gente esperar secar, vir com um corretivo e agora a gente vai fazer os retoques. Pega um corretivo com um pincelzinho assim, de cerdas finas, pequenas, com um corretivo meu da Natura, e eu vou vir fazendo os ajustes. Eu dei uma borradinha aqui em cima, então eu vou passar aqui com muito cuidado, ó. E se você tiver com sombra nos olhos, é só você vir com a própria sombra, com um pincelzinho assim, e fazer o retoque que a própria sombra vai esconder esse errinho que a gente cometeu. Ó, então eu apliquei assim e venho dando umas batidinhas com o dedo para esse corretivo fundir com a pele, tá vendo? Ó, pronto, esse lado aqui eu já corrigi, tá vendo? Tirei toda a imperfeição. E agora eu vou corrigir esse lado aqui, que foi onde vazou. Eu posso vir com um corretivo, eu posso vir com um demaquilante e tirar esse erro, tá? Então eu vou vir aqui no finalzinho, ó, com o corretivo, ó, traçar uma linha bem reta. Agora eu vou dando umas puxadinhas assim. Bom, e o delineado ficou assim, como vocês podem ver, bem pretinho também. O acabamento do delineador em gel é mais opaco e bem mais preto. O do delineador em caneta, ele é bem pretinho, porém ele deixa um brilhozinho, tá vendo? Ele tá seco,
mas ele fica um pouquinho mais brilhosinho. Ele tem um acabamento mais refletivo, tá vendo? Ele reflete um pouco mais a luz do que esse. Esse é extremamente mate. Bom, gente, os delineados com os produtinhos da Tango está pronto e agora vamos para a máscara de cílios da Tango. Essa aqui é a máscara, ela é a prova d'água e ela é de 2 passos, tá? O passo 1 e o passo 2. O que diferencia um passo do outro é a quantidade de produto, porque o aplicador é o mesmo, ó. Se eu pego aqui o passo 1, vem menos produto, tá? Vem menos produto no aplicador, porque sai de dentro do outro. Se eu pego esse daqui, ó, vem mais produto, porque, ó, o passo 1 sai de dentro do passo 2, e olha como que ele vai tirando o produto, tá vendo? Por isso que o passo 1 é para alongar e o passo 2 é para dar volume. Eu vou aplicar com vocês, tá? Fazendo passo 1, que é para alongar, e depois eu vou vir dando o volume. Mas então vamos lá, vou aplicar primeiro nesse lado aqui. Então eu vou começar com o passo 1, que é o passo de alongar. Eu vou aplicar olhando para baixo para ficar mais fácil. Então eu sempre vou da raiz puxando para cima e dou uma piscada forte, ó. Ó, esse é o efeito com uma camada. Como eu tô com o delineador, não vai dar pra ver direito, mas ó, esse é o efeito com uma camada do passo 1. Olha a diferença, que esse aqui quase não aparece e esse aqui, ó, aparece, tá vendo? Deu uma boa levantada, uma boa curvada e alongada dos meus cílios, tá vendo? E eu vou passar agora mais uma camada do passo 1, porque é o passo que eu mais gosto, tá? Eu vou fazer só no olho pra gente comparar no final, tá? Ó, mais uma camadinha do passo 1. E eu gostei desse passo 1, que ele não empelota os pelos. Ele deixa separadinho e bem alongadinho. Tá vendo? Com 2 camadas só do passo 1. Fazer assim que vocês vão ver, ó. Tá vendo? Como que ele ficou bem levantadinho, curvadinho, tá vendo? E olha a diferença do outro. Quase não se vê, né, gente? É difícil até de ver. Agora eu vou deixar secar um pouquinho, porque é importante, se você quiser construir essas camadas, é importante deixar secar. Se não deixar secar, não vai dar o efeito, sabe? Então, eu vou esperar secar um pouquinho e volto para fazer o passo 2. Bom, gente, então vamos lá para o passo 2. O passo 2 já é para dar volume, o pincel já é mais molhado, mais carregado de produto. Olha o efeito bem volumoso, tá vendo? Sem nada. Agora eu vou aplicar o passo 1, vou aplicar nos cílios inferiores. Aí eu já tenho que olhar pra cima. Eu acho o aplicador um pouco grande para os cílios inferiores, eu acabo me sujando. Olha, gente, e esse é o resultado pra mim, que não tem cílios praticamente, tá? Tem os cílios muito falhados, tem os cílios muito clarinhos e ralos, tá? Então eu gostei bastante, deu uma boa alongada, abriu bem o olhar, né? Bom, gente, agora passei já no outro olho, olha só, vocês podem perceber como que levantou bem os meus cílios, tá? Eu tenho pouco relembrando, né? Então, eu acho que deu uma diferença boa aí, tá? Minhas considerações aqui, eu gostei mais do passo 1. O passo 1, ele deixa bem mais levinho e mais arqueadinho, mais levantado. O passo 2, ele já deixa um pouquinho mais grosso e é aquele aspecto de patinha de aranha, tá? Então eu gostei mais do passo 1, eu uso mais o passo 1, mas eu gostei bastante do resultado da máscara em mim, tá? Pra mim deu super certo, é uma máscara boa, ela é de longa duração, né? Então o único ponto negativo é que ela é um pouquinho difícil de tirar, então tem que ser com demaquilante bifásico, tá bom? Mas fora isso, está aprovado, eu gostei bastante, uma ótima máscara. Pra quem tem um pouco mais de cílios que eu, vai gostar, porque vai deixar bem mais aparentes, tá? Como eu não tenho mesmo comigo, não tem máscara que faz milagre nos meus cílios. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, então como vocês viram, a aplicação foi super fácil. O delineador em gel, ele desliza super bem. Eu gostei muito, ele é fácil de aplicar. E mesmo eu tendo a pálpebra um pouco flácida,
ele não fica borrando demais, fica bem pretinho, como eu já falei, ele fica pretinho, fica bem mate, então gostei bastante e eles duram bastante, ambos, tanto o em caneta quanto esse em gel, eles têm uma duração muito boa porque eles são à prova d'água, então para remover somente com delineador, para remover somente com demaquilante bifásico, tá gente, porque eles grudam bastante, então isso é bom para quem gosta de uma boa duração aí do seu delineado. Bom, e já a máscara, como eu já falei também, eu gostei mais do passo 1, que deixa mais separadinho e levantadinho. O passo 2 já deixa um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais patinha de aranha, então eu já não gosto tanto. E quando eu uso ela, eu uso só o passo 1 mesmo. Mas é uma máscara boa, tá? Não é uma máscara que faz milagres, porque, né, eu tenho poucos cílios e nenhuma máscara me deixa com os cílios tipo postiço. Ela também é um pouquinho difícil de remover, tem que ser com demaquilante bifásico, tá? Bom, e esses 3 produtos eu recebi da lojinha Mimos da Fernandinha, que é minha parceira aqui do canal. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês. Então é isso, amor, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece daquele joinha, clicar em gostei, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, seja bem-vindo, para não perder os próximos vídeos, tá bom? Temos vídeos segunda, quarta e sexta e eu espero vocês sempre por aqui. Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!